O Vicente, o Vicente acha que a música começou a existir lá no meio dos dinossauros, lá naquela época. Alguém mais sabe? O que que vocês acham? O que que tu acha, Kawai? Tu que chegou agora. Quando que a música começou? Como que a música começou? Como que a Eu não primeira sei. pessoa aprendeu música? O que vocês imaginam? Alguém tem algum palpite? Oi, Pro. Oi, tudo bom? Tudo, Tudo bom, Lu? tudo. Tá chegando os colegas, a gente já vai começar a ouvir a história, então, sobre as origens da música. O que que tu acha, Luísa? Quem que será que inventou a música? Como que a música começou a existir? Quem foi a primeira pessoa que fez música? Vocês já pensaram sobre isso? Isso eu não consegui. Oi, Ó, o que que tu acha, oi, Maia? Pro. Eu acho Oi, que Tomás. os homens da, o quê? Do mundo, a gente vive, eles ouviram sons, aí criaram a música. Os homens faziam sons, pode ser. Outro palpite, né? Eles, dos pássaros, eles inventaram uma música. Aí, Boa ideia. Vamos, pode ser também. O ô, Kawai quer falar? professor, Fala, Kawai. eu acho que era quando tudo estava crescendo, quando as pessoas estavam crescendo, daí eles estavam aprendendo a fazer música, daí tudo estava fazendo música. Bom palpite do Kawai. Ele acha que é quando as pessoas estavam crescendo. Interessante isso aí de as pessoas estarem crescendo, né? Onde o mundo ficava maior. Ah, o mundo era criança ainda? Quem mais tem algum palpite sobre como começou a música, como surgiu a música? Quem foi a primeira pessoa que fez música? Que ideia que ela teve? O que que ela estava pensando? Vocês falaram uma música? Não, não falamos uma música. Nós estamos conversando sobre a origem da música, sobre como será que a música começou. Quando inventaram a fala. Quando inventaram a fala, será? Ah, entendi. Boa! Será que foi junto ou foi antes? Isso é uma coisa que os seres, que quem pesquisa, os historiadores, ainda não sabem. É muito interessante isso. Tem pessoas, tem historiadores que acreditam que a música surgiu mesmo até antes da fala, sabia? Tipo, era usada para se comunicar. Uma Isso, pessoa isso. passava pela outra e fazia. E a outra. Tipo, algo tipo assim, daí depois disso, isso foi. Ah, tem uma teoria que diz que isso, que a música, que eles cantavam para se comunicar, daí depois, a partir da música, o ser humano foi desenvolvendo a fala. Ah, não sabemos, né? Tudo que é sobre esse assunto, a gente não tem muita certeza porque faz muito tempo. Então as pesquisas são muito incertas, assim, né? Não é que nem uma coisa que aconteceu alguns anos atrás que tem documentos para provar vídeos. Naquela época não existia vídeos. Então, tudo são pesquisas muito incertas. Então, algumas pessoas acreditam que a fala surgiu primeiro, outras acreditam que. Eu já li alguns textos que dizem que a música surgiu primeiro que a fala. Mas muito interessante, foi mais ou menos nessa época. Então, para ver como tá tudo lá bem no comecinho. Fala, Vicente. Tu lembra quando só tava você? Daí depois chegou eu, daí depois foi chegando, agora tem 10 pessoas. Isso, daí por isso que eu tô dando uma enroladinha aqui para ver, para quando começar a história ter mais gente. Mais alguém quer falar sobre a origem da música? O que que vocês acham? Como vocês imaginam? Vocês já pensaram sobre isso? Quem foi a primeira pessoa que fez música, Eu não sei. né? Professor, eu acho que eu já sei como começaram a música. Como, Lu? Uma pessoa, uma pessoa do mundo todo, ele pode ter pegado uma madeira e pegado pedras e depois pode fazer aquele chocalho, e daí começou a música. Ó, boa ideia.
Boa ideia. Tá? Então, assim, gente, eu vou contar uma história. É uma história assim como tem a história da Chapeuzinho Vermelho e da Branca de Neve. Não é, o professor pesquisou, viu, descobriu e a história da música foi essa. É uma história que eu criei junto com a minha filha, brincando assim, nós criamos essa história. Mas é uma imaginação, mas também é baseado em algumas coisas que eu estudei, sobre, por exemplo, os instrumentos mais antigos, os primeiros instrumentos, né? Como eu falei antes, o instrumento mais antigo que já foi encontrado foi um instrumento que foi encontrado 40 mil anos atrás. Imagina, 40 mil anos. Não dá nem para contar, né? Eu nunca contei até 40 mil. Nunca precisei contar Meu algo pai tão é grande, o tão numeroso, tá? meu pai Então, sim. Bro, sabia que a é uma... Manuela contou até 1000, a Manuela? Nossa, imagina, é bastante. Então, o instrumento mais antigo, algumas informações que eu já pesquisei estão na história, mas não quer dizer que foi exatamente como está na história, tá? Vou contar, vou botar para Prof, vocês aqui na tela para vocês poderem ir acompanhando comigo a leitura. Aí eu vou ler para vocês. ô prof, Ah, fala. eu já contei até 100. Eu já contei até 100 sozinho. Até 100, boa, bastante também, né? Imagina. Ó, vocês estão. Eu apareço para vocês enquanto eu vou falando, assim? Dá para ver junto eu? Vocês conseguem ver eu e a história? Sim. Tá, Eu consigo boa. ver a história. Os alunos e a história. A história. Eu consigo ver você. Só a a história. Eu consigo ver a história e você. Eu consigo ver você. Tá bom. Então, assim, ó. Vou começar. Há muitos montões de anos atrás, quando as pessoas viviam nas cavernas e ainda não haviam descoberto ou inventado a maioria das coisas que conhecemos, não haviam televisões, videogames, caixas de Lego ou quebra-cabeças. Nem mesmo os livros existiam ainda. Nos dias de chuva, quando não podiam sair para brincar, as crianças gostavam de ficar desenhando nas paredes da caverna. Desenhavam suas brincadeiras prediletas, coisas que viam os adultos fazendo, animais que já haviam visto e muitas outras coisas que a imaginação permitisse. Era muito divertido. Houve um dia em que as crianças planejavam colher frutas, mas quando acordaram, bem cedinho, já estava chovendo. Já estava chovendo. Muito forte, uma verdadeira tempestade, com trovões, ventos e muita água. Com certeza, nenhuma delas gostaria de sair naquele dia, que mais parecia com uma noite. Nem suas mães permitiriam que saíssem. Como gostavam de fazer, desenharam por muitas horas, até que cansaram, e decidiram sentar-se perto do fogo e ficar brincando de ouvir a chuva e os sons da tempestade. Estavam ouvindo atentamente quando de repente, cabrum! Uma enorme trovoada. As crianças pularam e gritaram de susto. Ficaram tremendo por um tempo ainda, mas logo caíram na gargalhada, rindo-se uns dos outros das caras de susto que haviam feito. Ah, ficou com medo, não, você que ficou. Ficaram naquela brincadeira. Estão conseguindo ouvir bem? Estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Legal. Sim. Deixa eu ver se eu pulei aqui. As caras de susto que haviam feito. Tá bom. Tentando pregar um susto em seus amigos, uma das crianças começou a bater as mãos em um jarro de madeira, imaginando que assim estava imitando o som do trovão. Então, o que que aquela criança fez? Ela foi lá na cozinha da caverna, né? Pegou um jarro de madeira, um pote de madeira muito grande, amarrou com umas pelezinhas que tinha, umas cordas naturais que tinha lá, e voltou lá no meio das crianças com aquela coisa que ela tinha inventado. Vocês estão conseguindo me ver aí? Cabrum, cabrum, cabrum. Voltou tentando assustar, né?
querendo imitar o som do trovão, teve a ideia para imitar o som do trovão e voltou lá para tentar assustar as crianças. Não conseguiu assustar ninguém, mas todos se divertiram, batendo em alguma coisa que pudesse imitar o som do trovão. Alguns pisaram bem forte no chão, outros deram tapas no peito, na barriga, no bumbum, todos tentando reproduzir aquele som que, se bem os havia assustado, também fascinou. Então todos ficaram tentando fazer o som do trovão, gostaram daquela ideia, disseram: puxa, que legal, dá para imitar o som de trovão. Aí ficaram lá, imitando o som de trovão, fazendo várias coisas. Certo? Divertiram-se assim por muito tempo, até que decidiram ouvir mais e aprender novos sons. Começaram a perceber o som da água batendo forte no chão. Sabe como é que é o som da água da chuva quando bate no chão? Como que é? Eu não sei. Alguém sabe? Aquele tch, 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 som de água, né? Aquele som de água batendo assim. Isso. Ó, estavam impressionados com a força da chuva. Uma das crianças, ainda com a brincadeira dos trovões, pegou um punhado de sementes, colocou dentro de uma cestinha de palha e começou a chacoalhar. Eu tenho aqui, ó, deixa eu abrir para vocês verem aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui na minha mão. Um punhado de sementes, estão vendo? Sim! Não tenho uma cestinha de palha, mas tenho um coco, metade de um coco. Eu vou botar aqui a sementinha, o coco. Vou pegar a outra metade do coco, vou tampar aqui. Foi mais ou menos isso que a criança da história fez. Foi lá, pegou umas sementinhas, botou assim e começou a imitar o barulho da chuva. Oi, Lu, fala. Hã? A gente fazer? Não precisa, por enquanto não precisa. Alguns já fizeram, né? Muitos já fizeram até. Então ela começou a imitar o barulho da chuva. Aí ficou aquela farra, né? Uns faziam o barulho de trovão, e outros faziam o barulho de chuva. E lá ficaram elas, muitas e muitas horas naquela brincadeira, né? Agora é minha vez de fazer trovão. Agora eu quero fazer chuva. Aí, inventando outras maneiras de fazer. Umas batiam assim no peito, outras batiam com o pé no chão. E ficaram lá naquela diversão. Os outros não sabiam se riam ou choravam de emoção. Ela havia inventado uma coisa que imitava o som da chuva. Que demais! Logo, todos começaram a tentar fazer esse novo instrumento. Mas não foi fácil, porque na época não existiam garrafas de plástico ou de vidro, potes ou latas, ou os quais podemos encontrar facilmente nos nossos dias. Tiveram que improvisar com cascas de coco, cabaças, sementes, o que encontrassem. Juntando o som que imitava a chuva com o outro que imitava o trovão, formaram uma combinação muito agradável de se escutar. Nem preciso dizer que passaram muito tempo se divertindo com a mistura dos sons que haviam criado. De repente, começou a ventar ainda mais forte, aquele som do vento, né? O vento passava em frente à entrada da caverna com muita velocidade, mas eles, por sorte, estavam protegidos e aquecidos. De repente, começaram a ouvir um som maravilhoso. Ao lado da caverna havia um bambuzal, com muitos bambus, de todos os tamanhos. Vocês sabem o que é bambus?
Sim, é o que banda um negócio bem que Isso. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Legal. Bambu. Então tinha aquele bambuzal e com bambus de todos os tamanhos. Em alguns deles, em alguns dos bambus, os bichos da floresta haviam feito pequenos buracos. Quando o vento soprava nos buraquinhos, produzia esse som indescritível com palavras. E quando o vento faz tipo um assobiozinho, vocês já ouviram aquele aquele ventinho que assobia, né? Então era esse som. Mais ou menos, quando o som passa perto dos bambus, um som, tá? Então, todos se olharam e correram rapidamente para pegar pedaços de bambu que estavam na caverna. Com uma ferramenta feita de lasca de pedra, puderam fazer pequenos furinhos no bambu, por onde sopravam. Tá? Pequenos furinhos no bambu, por onde sopravam. Peraí que eu me perdi, que eu vou abrir na outra página aqui. Tá melhor para ler. Por onde sopravam, imitando o som que haviam ouvido. Então eles foram lá, pegaram um bambu, fizeram os furinhos. Fura todos os furinhos, fura um furinho ali e começaram a soprar. Ficaram assim, brincando com suas invenções sonoras. Então, nós vamos demonstrar aqui, ó. Vou chamar a Catalina para me ajudar. Ela vai demonstrar mais ou menos como que ficou o som. Vai. Trovão, chuva e o soprinho. Voltando para a história. Eu até dancei, prof. Uhum. Então, ficaram assim brincando com suas invenções sonoras até que parou de chover. Foi uma alegria, só um pouquinho, foi uma alegria maior ainda. Em vez de irem colher frutas, foram todos tocar seus novos instrumentos, desfilando com suas invenções e espalhando alegria e criatividade. Muitas pessoas gostaram dessa nova invenção, de modo que logo deixou de ser uma brincadeira somente de crianças. Nascia, então, nada mais, nada menos que a própria música. De uma forma simples, aquelas crianças, ouvindo e criando, criaram essa atividade que nos dá tantas alegrias até o dia de hoje. Então, daí aquelas crianças foram mostrando para outras, e a novidade foi se espalhando, e todo mundo que ia aprendendo ia gostando. E isso até os dias de hoje, né? A mesma coisa que nós seguimos fazendo, criando novos instrumentos, tocando, aprendendo formas de tocar. Então essa é a história sobre a origem da música, né? Fala, Lu. Oi? Peraí, só um pouquinho, um de cada vez. Fala, Luísa, estava falando, não entendi. Você tirou a imagem que você estava lendo?
Sim, tirei a história. Voltei aqui para a gente conversar. Ah, tá. Eu pensei que eu tinha tirado. Fala, Vicente. Sabia que a gente criou o chocalho? Ah, eu sei, eu tinha visto. Então, muitos de vocês já tinham criado instrumento, né? Alguns já me mandaram fotos. Então é isso, não era uma atividade obrigatória, viu? Era uma sugestão, quem quiser, quem tivesse condições. Então, legal. Ainda assim, quem quiser criar algum desses instrumentos, fique à vontade, viu? É sempre bom criar instrumentos recicláveis. Gostaram da história? Querem falar alguma coisa sobre a história? Não, mas eu amei a história. Gostou, Toma? Mas a gente acabou a aula. É mais ou menos o que vocês imaginavam sobre a origem da música? Ou vocês tinham alguma ideia diferente? Professor, Hum, eu imagino que os dinossauros cantavam na língua deles. é? Aham. O dinossauro não vai cantar? Professor, Oi, pode falar. eles cantam do tempo, a gente pode fazer aquele desafio da música? Vocês querem desafio Mas eles musical? não vão cantar porque eles não falam como nós. Não, obrigado. Tem uma pesquisa muito legal. Vai, demos. Tem uma pesquisa muito legal que foi feita por um historiador da música, né? Porque tem pessoas que estudam essas coisas, a história da música, como a música começou, né? Como a música pode ter surgido. Então, tem algumas pesquisas. Aí eu vou mostrar agora para vocês um videozinho que é uma pesquisa, assim, de uma hipótese de como a música pode. Parece que tua casa é igual a da prof. É igualzinho o lugar. É a mesma O quê? ela. Que, Lu? Não entendi. A casa da prof. É igualzinho, fica no mesmo lugar de tijolos, assim, com uma janela igual a essa. Ah, é? Ah, é. Tijolinho, né? Então, vou botar a música aqui e ver se vocês conseguem ouvir. Isso é uma música, claro que não é uma gravação daquela época, porque não existia gravadores, né, há 40 mil anos atrás, mas é uma reconstrução, então, como que seria uma música feita com os instrumentos que já se descobriu que são os instrumentos mais antigos, esses que eu falei para vocês, tambor, chocalho, flauta e outros instrumentos. Vamos ouvir um pouquinho, vamos ver se o som vai sair legal para vocês. Tá travando, né? É mesmo. Tá travando. Vou tentar abrir ela aqui, peraí. Tá travando muito. Peraí que eu vou tentar abrir ela aqui para vocês ouvirem aqui no... Estão conseguindo ouvir bem agora? Sim, professor.
Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né, de como que seria o resultado. Claro que tudo isso é muita imaginação. Uma coisa, por exemplo, que se vocês forem ver, essa música, ela não estava com as notas que a gente é acostumado a ouvir, dó, ré, mi, fá, sol, porque os instrumentos dele, as flautas, eram instrumentos que deviam ser bem diferentes. Então, tá? Gostaram da história? Gostaram da pesquisa? Sim, professor. É uma área da música. Sabia que tem muitas pessoas que estudam música e são músicos, mas não são músicos de tocar instrumentos, de fazer show, de tocar em live, nada disso. Eles são músicos que pesquisam músicas, pesquisam a história da música. É uma área muito legal da música, que a gente vai estudar bastante ainda até ao longo dos anos, né? Certo? Vamos fazer um desafio musical hoje, então. Vou pegar uma flauta de 40 mil anos depois, né? Não é aquela flauta de osso lá da Idade das Pedras, uma flauta mais moderninha, tá? Muito legal essa flauta aqui, é uma flauta que a gente encontra na internet, aí na faixa de uns R$ 30. É um instrumento que vale muito a pena para quem, tanto para a família que quer dar um presente, quer investir, né? Como eu sempre falo, a música não é o instrumento, começa no nosso corpo, mas tem um instrumento legal. Então, às vezes tem pessoas que compram aquelas flautas mais de loja de brinquedo, assim. Então, essa aqui já seria uma flauta mais num nível de instrumento mesmo, tá? Então, ó. Querem música antiga ou mais ou menos nova? Mais ou menos. Mais ou menos nova, né? Pô, o professor foi cada vez indo mais antigo. Primeiro veio com uma música de 1900 e pouco. Depois veio com uma outra de 1700 e pouco. Agora chegamos na época das cavernas. Então não tem como ir, né? Já estamos as mais antigas que tinha para escutar. Agora vamos de música nova, né? Deixa eu pensar qual que eu vou tocar. Eu já sei. Só levanta o dedinho, lembrando as regras do desafio musical. Deixa a música ir tocando, levanta o dedinho e depois, quando parar, vocês falam. Laís, qual tu acha que é? Laís levantou. Ah, não foi a Laís, desculpa. Quem é que tá ali? Ah, é a Luísa. Deixa eu ver aqui, não dá pra ver direito o rostinho. Da música do passageiro. Do passageiro? É. Sou passageiro. Essa? Não. Não, outra? Sorvete que eu não sei cantar. Sorvete. Ah. A Luísa acha que é a do passageiro. Quem mais tem algum palpite? Que música será essa? Querem que eu toque mais um pedacinho? O Kawai já tá com o dedo levantado. Fala, Kawai. Canta música. Eu não sei não, mas eu sei que uma vez eu tava numa outra escola e eles fizeram essa música. É. Quem mais? Algum palpite? Vou tocar mais um pedacinho então, ó. Alguém sabe? Eu tava É passageiro. Passageira, a Luísa e a Maria Luísa acham que essa música é passageiro. Agora, e aí, será que eu vou dar esse ponto?
Vou perguntar aqui para a produção. Peraí, deixa eu ver o que a produção acha. Alô, produção. A turma tá falando que é passageiro. O nome dessa música tem a ver com passageiros? Ó, eles disseram que o nome da música é Trem Bala. Trem tem a ver com passageiros? Tem bala, tem. Tem. Tá Trem bom, bala. então eu vou dar esse ponto para realmente. vocês, então. Então, um ponto de vocês é Trem Bala. Conhece essa música? Sim. Não. Ah. Passageiros. Então, vê se alguém consegue cantar. Vê se alguém consegue cantar um pedacinho junto com a flauta. Ó. Trem bala. Trem Bala, exatamente. Você tá no YouTube. Sabia? É. Mas Então, legal, ponto de vocês. Música nova, vocês estão bem, né? a música já Eu- fez que é que eu tô cantando, que é a que eu acho. Qual? Eu tô cantando assim a flauta mesmo. Ah, não é sobre ter todas as coisas do mundo pra si. Essa, né? É sobre saber que ela já fez dela por ti. Vai, Laís, continua, mostra aí como é. Eu só sei esse pedaço. Eu conheço essa música, é bem legal. Ó, Laís arrasou, canta mais um pouquinho, Laís, tava bonito? Sabe mais um pedacinho? Não. Ah, Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. isso. Da vida, trem bala, parceiro. Nariri. Uhum. Eu também lembro mais uma parte, só que eu não sei, tipo, as palavras. Ah, então tá. Então tá bom. Vamos ver outra. Da mesma época. Aqui, ó. Trevo de 4 folhas. Trevo de 4 folhas. Ó a regra. Ouvir e levantar o dedinho. E Maria Luísa. Eu cantei, é trevo de 4 folhas. Trevo de 4 folhas. Trevo de 4 folhas. É isso mesmo? Todo mundo concorda? Sim. Sim, é trevo. Sim. Sim. Trevo de 4 folhas? Tem certeza? Será que não é trevo de 3 folhas? Tem certeza que é de 4 folhas mesmo? Deve ser. Então, quem sabe canta um pedacinho. Vamos ver se acompanha aí, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai.
passear e o tempo parar. Muito bem! Que ouvido que vocês têm, hein? Tá, gente, então, essa foi nossa aula de hoje. Dica sempre escutar essas músicas que a gente aprende aqui, né? Não é uma obrigação. Parabéns, Laís, soltou a voz hoje. Tomás, todo mundo que cantou aí, cantou muito bonito. Isso aí, gente, muito legal. Tô com muita saudade de vocês, tá? Laís, ouvindo a música ali. Então tá bom, gente. Abraço. Até semana que vem. Tchau,